pronunciamento de hoje é sobre o ano 2016, um ano especial para o empoderamento da mulher na política e no esporte. Em primeiro lugar, eu queria colaborar com a fala do nosso eminente senador Álvaro Dias, uma das pessoas mais competentes dessa casa, quando nós, inclusive, na semana passada, fizemos uma sessão solene aqui na última segunda, na campanha da fraternidade, porque exatamente trata pela essa questão do saneamento básico. Então, o saneamento básico é essencial para evitar endemias, pandemias, igual essas que nós estamos vendo. A questão do Zika vírus, a questão da dengue, nobre senador Medeiros, é uma coisa terrível, que assombra a todos, né, e que nosso país não poderia mais estar convivendo com esse tipo de situação. Vamos lá ao discurso do empoderamento da mulher na política e no esporte. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em agosto do ano passado, foi apresentada essa Casa Legislativa o PLS 515-2015, que instituiu 2016 o ano especial para o empoderamento da mulher na política e no esporte, de autoria da eminente senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, do vice-presidente da Comissão de Educação, da senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher no Senado, Promul, e do senador Romário, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do qual tive a honra de ser o relator pela importância nacional e internacional do tema, examinado pela comissão em caráter terminativo, onde foi aprovado por unanimidade. Então, foi prazeroso poder relatar esse importante projeto do empoderamento da mulher, né, e que foi aprovado em caráter terminativo aqui na Comissão de Educação e seguiu para a Câmara dos Deputados. Agora chega à Câmara dos Deputados com a proposição sujeita à apreciação conclusiva pela Comissão de Cultura e da Constituição, Justiça e Cidadania. Regime de tramitação em prioridade. Em um momento político delicado, as comissões não foram formadas e nem eleitas suas direções ainda. O regime interno da Câmara dos Deputados prevê mecanismos de solução para situações como esta proposição, que versa sobre a matéria relevante e inadiável interesse nacional, mas depende do Colégio de Líderes. No plano político, o poder feminino tem conquistado espaços a duras penas. A luta das mulheres tem sido incansável, mas as barreiras que tem que enfrentar são desumanas, muitas vezes muito desumanas. A ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, criada em 2010, em substituição ao Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Mulheres, de 1976, em uma das suas vertentes de atuação, liderança e participação política, constatou que as mulheres estão subrepresentadas como eleitoras e em posições de liderança, seja em cargos eletivos de serviços públicos, no setor privado ou na academia. Isso ocorre apesar de suas habilidades comprovadas como líderes e agentes de mudança e de seu direito de participar, igualmente, na governança democrática. Hoje vemos nos concursos que a maioria das vagas, na maioria das vezes, são de mulheres que são aprovadas, viu, nobre senadora Ana Amélia? Isso é muito importante. Então, eu acho que esse ano, que é o ano do empoderamento da mulher, é uma grande oportunidade de a gente reconhecer esse avanço. Por sua vez, a resolução de 2010 da Assembleia Geral da ONU sobre a participação política das mulheres anunciou que mulheres em todas as partes do mundo continuam a ser marginalizadas na esfera política, muitas vezes como resultado de leis discriminatórias, práticas, atitudes e estereótipos de gênero, baixos níveis de educação, falta de acesso à saúde e também pelo efeito desproporcional da pobreza, no caso das mulheres, que muitas vezes ganham menos do que os homens em serviços similares. A ONU Mulheres lançou a campanha Eles por Elas, He for She, em 20 de setembro de 2014, pela diretora executiva da ONU Mulheres, Punzli Emilambo Nkuka, pelo presidente da 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU, Sua Excelência Sanko Tesa Kahamba, pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon,
e pelo embaixador global da boa vontade da ONU Mulheres, Emma Watson. Desde seu lançamento nas Nações Unidas, centenas de milhares de homens de todo o mundo, incluindo chefes de Estado, CEOs e celebridades globais de todas as esferas, assumiram um compromisso com a igualdade de gêneros. De setembro a dezembro de 2014, o movimento Elas por Elas, Eles por Elas, He for She, foi assunto de mais de 1,2 bilhões de conversas em mídias sociais, atingindo todos os cantos do globo. O objetivo era ambicioso, garantir o compromisso de 1 bilhão de homens de apoiar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, começando com uma mensagem positiva simples e rumo ao envolvimento mais profundo através da adoção de medidas específicas que contribuam para a mudança social. Os homens que aderem ao movimento são contados através de ativações online e de tecnologia de telefones móveis, além da participação em eventos rurais e urbanos. Suas histórias estão sendo reunidas e compartilhadas para esperar outros a seguirem o mesmo caminho. Até o momento, mais de 1,3 bilhões de mulheres se comprometeram com a causa. Na luta social, desde os primórdios da história brasileira, a mulher sempre se envolveu nos movimentos de transformação política. Na Constituinte de 1981, foi aventada a possibilidade do voto feminino. Com efeito, o texto constitucional aprovado estatuía, em seu artigo 70, como eleitores todos os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem de forma da lei. Apesar disso, entendeu-se que as mulheres não se enquadravam nesse grupo de cidadãos. Em dezembro de 1910, foi fundado o Partido Republicano Feminino, cujo registro foi obtido no ano seguinte. Em 1922, Berta Lutz constituiu a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, responsável por dar início ao processo de participação cidadã feminina na vida social pelo exercício do voto. Os primeiros resultados desse movimento foram obtidos no Rio Grande do Norte. Publicado no dia 25 de outubro de 1927, a Lei número 660, que regula o serviço eleitoral do Estado, estabeleceu no artigo 77 de suas disposições gerais que poderão votar e ser votados sem distinção de sexo todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por lei. Em decorrência desse ato, Celina Guimarães Viana, de Mossoró, tornou-se, em 1928, a primeira eleitora brasileira. Celina Guimarães Viana, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tornou-se, em 1928, a primeira eleitora brasileira. E Alzira Soriano, a primeira prefeita eleita no biênio de 1929 a 1930. No entanto, por decisão da Comissão de Poderes do Senado, seu mandato não pôde ser concluído, lamentavelmente. Pouco depois, graças à edição do decreto número 21076, de 24 de fevereiro de 1932, o chefe de governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, Getúlio Vargas, instituiu o Código Eleitoral Brasileiro, que determinou em seu artigo 2º ser eleitor o cidadão maior de 21 anos sem distinção de sexo, alistado na forma desse código. Mas havia uma ressalva: só poderia votar as mulheres casadas, desde que autorizadas pelos maridos, e as viúvas e solteiras com renda. No entanto, a Assembleia Constituinte de 1934 expungiu tais restrições, consolidando o voto feminino como um direito das mulheres. Então, em 1934, registra-se, em definitivo, o voto feminino como um direito das mulheres. A primeira deputada federal foi Carlota Pereira de Queiroz, eleita pelo Estado de São Paulo em 1934. Em 1936, Berta Lutz, considerada a maior líder na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras, assume uma cadeira na Câmara Federal. Hoje o Senado tem um prêmio que leva seu nome, uma homenagem à luta de todas as mulheres. Neste ano de 2016, serão os 80 anos de sua posse como deputada federal e os 40 anos de sua morte. Só em 79, uma mulher ocupou uma cadeira no Senado Federal, Eunice Miquiles, do Amazonas. Foi a primeira senadora em decorrência do falecimento do seu titular de mandato. Somente 11 anos após, em 1990,
foram eleitas Júnia Marise e Marluce Pinto para representar Minas Gerais e Roraima, respectivamente, nesta Casa. A Assembleia Nacional Constituinte, que gerou a Carta de 88, contou com a presença de 24 mulheres eleitas no pleito de 1986. No âmbito internacional, a ONU aprovou em 79 a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, integralmente ratificada pelo Brasil em 1994, assumindo sua obrigação com a igualdade de gênero. Nos anos 90, a representatividade das mulheres não chegava a 5% do total da cadeira do Congresso Nacional. Para reverter esse quadro, foi aprovado pelo Congresso Nacional um projeto transformando a Lei número 9.100, de 29 de setembro de 1995, que determinou a reserva de 20% para as mulheres nas chapas concorrentes às eleições para as câmaras municipais. Em 1997, a Lei número 9.504, de 30 de setembro, dispôs que um mínimo de 30% e um máximo de 70% do número de vagas às eleições seria destinada para candidaturas de cada sexo. Em 2009, com a Lei 12.034, de 29 de setembro, a mini-reforma eleitoral, os partidos foram obrigados a preencher e não apenas a reservar 30% das vagas destinadas ao partido ou à coligação para as candidatas mulheres. Recentemente foi acolhida pelo Senado a proposta de emenda à Constituição número 98 de 2015, de autoria da Comissão de Reforma Política, que acrescenta o artigo ao ato das disposições transitórias para reservar percentual mínimo de vagas para cada gênero, masculino e feminino, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras municipais. Nessas três legislaturas subsequentes, da seguinte forma: 10% das cadeiras na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira. No dia 8 de setembro, a proposta foi encaminhada à Câmara dos Deputados, onde se encontra em análise. Outra proposição aprovada pelo Senado e já instituída à Casa de Origem é o projeto de lei da Câmara número 75 de 2015, que, ao alterar a Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, destina parte dos recursos do fundo partidário, observando o mínimo de 5% do total, para a criação e manutenção de programa de promoção e difusão de participação política das mulheres. O projeto também estabelece que a propaganda partidária gratuita deverá promover e difundir a participação política feminina mediante a destinação de, no mínimo, 10% do tempo destinado ao partido político. Trata-se de iniciativas destinadas ao empoderamento da mulher na política, com o objetivo de reforçar a necessidade de sua participação na vida política e, em consequência, no processo decisório. Quanto à participação feminina no esporte, as atletas brasileiras têm se destacado nos Jogos continentais e internacionais e mostrado seu potencial perante o mundo. Apesar disso, há ainda muito a ser feito no âmbito das políticas públicas, com o objetivo de reconhecer e fortalecer a efetiva representatividade da mulher na vida esportiva. Este é o ano das Olimpíadas no Brasil, nobre senador Elmano Ferrer. A importância desse projeto é de que, durante o ano de 2016, teremos pela primeira vez o mapeamento da mulher no âmbito nacional, na política e no esporte. Uma situação muito importante. E assim poderemos constituir um amplo movimento que mobiliza as mulheres e os homens e as instituições políticas brasileiras em favor da igualdade de gênero nas políticas públicas e no território nacional. A identificá-las onde estão e estiveram na história do país, e divulgando-as promocionalmente como exemplo a ser seguido pelas futuras gerações. Isso é a nossa meta. São 54 senadores, membros da Comissão de Educação. Entre titulares e suplentes, as senadoras Ana Amélia, que está aqui nos presidindo nesse momento, a senadora Ângela Portela, a senadora Fátima Bezerra, a senadora Gleice Hoffmann, a senadora Lídice da Mata, a senadora Lúcia Vânia, a senadora Marta Suplicy, a senadora Regina Souza, a senadora Rose de Freitas, a senadora Sandra Braga,
a senadora Simone Tebet, a quem eu quero fazer um parênteses e dar o seu feliz aniversário, porque é aniversariante de hoje, né, para nossa alegria e satisfação. Simone Tebet, que é uma amiga de todos nós aqui nessa casa, né, nobre senadora Ana Amélia, né, está fazendo aniversário hoje. Além dessas senadoras que compõem a Comissão de Educação, todas fazem parte da comissão, e em exceção de Vanessa Graziotin, mas esta está à frente da Procuradoria da Mulher do Senado. E, de uma forma admirável, quero deixar aqui esse registro, que é muito importante. Portanto, expressa-se a oportunidade de constituição de um ano comemorativo e tendo como suporte em território nacional a instalação da Comissão Especiais para o Empoderamento da Mulher na política e no esporte, o CEMPES, nas casas legislativas do país e trazendo esse chamamento às mulheres brasileiras e conscientização dos homens brasileiros para o apoiamento no formato de uma campanha nacional e internacional apoiada pela ONU. Observando o mapa Mulheres em la Política, de 2015, da ONU, Mulheres, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, e da UIP, União Interparlamentária, encontramos o Brasil na 77º lugar, e entendemos a necessidade de complementarmos o levantamento dessa estatística através de mapeamentos técnicos dos estados. Teremos, dessa forma, instituições de relevância e respeitabilidade estaduais, municipais e internacionais para conjugarmos a composição e a parceria institucional, operacional e técnica dessa pesquisa, levando a cada uma das 5.570 cidades do Brasil o mapeamento não apenas na política, mas no esporte, e com isso o real empoderamento da mulher no país, localizando-a e promovendo as que fizeram a história, mas indiscutivelmente nem sempre são lembradas, ou pior, ainda por muitas vezes são caladas tragicamente. Isso é lamentável. Ao lançarmos de forma promotora, em dezembro de 2016, um mapa institucional e técnico regionalizado, nacional, que deverá ser amplamente divulgado nos estados e cidades, trazendo à luz da informação contemporânea um diagnóstico exato e as medidas aplicáveis da proposta apresentada no Congresso Nacional e sua implementação pelos CEMPES nos estados, no dia 23 de novembro de 2015, foi lançada a primeira CEMP no país, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, por indicação do Senado Federal, no PLS 515/2016, e os convites encaminhados por e-mail institucional para a UNALE, União Nacional, legisladores e legislativos estaduais, e pela Procuradoria Especial da Mulher no Senado, PROMUL, a 120 deputadas estaduais, todas, total hoje somado em todos os estados, para estarem como convidados especiais na cerimônia e instalar um CEMP em sua Assembleia Legislativa. Se eu não me engano, a senadora Ana Amélia esteve lá no Rio de Janeiro, nesse lançamento, e teve uma posição muito importante, e era para mim ter ido, eu acabei não podendo, como relator do projeto, então quero parabenizá-la por isso, né? No dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, estabelecido pela ONU, estaremos abrindo os eventos oficiais no Senado Federal, no dia 28, realizando junto ao Congresso Nacional o Seminário Nacional da CEMPES, objetivando tratar da programação 2016 como ano comemorativo no âmbito nacional. Desta forma, nobre senador Raimundo Lira, estamos reenviando hoje os informes impressos, inclusive minuta de requerimento padrão de instalação, para dinamizar de uma forma conjugada nacionalmente, no dia 8 de março dessa data, no Dia Internacional da Mulher, inicia a tramitação do CEMPES nas 27 casas legislativas, junto aos deputadas e deputados estaduais, defensores dessa temática. Realizaremos no dia 28 de março, na parte da manhã, uma sessão especial no Senado, requerimento apresentado por este senador e pelas senadoras Vanessa Graziotin, Simone Tebet, Fátima Bezerra, Rose de Freitas e Ana Amélia, em homenagem à ONU Mulheres, objetivando que seja oficializado 2016 como um ano especial para o empoderamento da mulher na política e no esporte. E na parte da tarde, os auditórios dos Interleges, Seminário Nacional das Comissões Especiais da Mulher na Política e no Esporte e Posse Nacional do CEMPES, quando será assinado o termo de pacto
quando serão assinados o termo de pactuação nacional da SEMPES, pelos deputadas e deputados estaduais, onde serão definidas suas diretrizes, como ano comemorativo do Brasil, que darão suporte institucional. Já estou caminhando para o finalmente, é porque muita coisa das mulheres, Ana Amélia, eu tenho que concluir. Falta só mais 2 páginas aqui. Operacional e técnico nos 26 estados da Federação e Distrito Federal. A parte da noite, pretendemos em evento oficial, a sanção pela Presidente da República, exatamente do projeto do empoderamento das mulheres. Entendendo a necessidade de dar maior apoiamento a essa iniciativa, estamos enviando oficialmente solicitação de uma participação nacional, objeto da Carta de Brasília, resultado da campanha Mais Mulheres na Política, amplamente promovida em 2015 pela bancada feminina do Congresso Nacional, nos estados e municípios, junto aos parlamentares e populações regionais. Com o sentimento de uma enorme responsabilidade parlamentar, encaminharemos junto à Procuradoria Especial da Mulher do Senado, comissões de Educação, Cultura e Esporte, correspondência oficial aos presidentes e deputados estaduais das 27 Assembleias do Estado e do Distrito Federal. Aderir e promover a campanha da ONU, Eles por Elas, RIFOCHI, como formato de chamamento e sensibilização aos demais senadores dessa Casa, que participem, e aos deputados federais de todos os partidos políticos que se aproximem desta pauta positiva nacional, aprovando o PL 4073, ainda em fevereiro, espero, nós já estamos na última semana de fevereiro, em apoiamento a 51 deputadas federais dessa 55ª legislação. Quero até pedir a ajuda de Vossa Excelência, nobre senadora Ana Amélia, para a gente poder fazer uma campanha junto à Câmara Federal, para ver se aprova esse nosso projeto do empoderamento da mulher, que ele é muito importante. Eu estou caminhando para a conclusão. Temos por objetivo primordial estarmos lançando em 2016, como um ano especial para o empoderamento da mulher na política e no esporte, aprovado na lei pelo Congresso Nacional no dia 28 de março, encerrando o mês da mulher e iniciando o ano comemorativo. Então, a ideia seria aprovar no dia 28 de março pelo Congresso Nacional e sancionar, e a gente está fazendo esse empoderamento da mulher no esporte e na política, que é muito importante para todos nós, né? Eu, na minha casa, senadora Ana Amélia, eu tenho lá em casa uma esposa e 3 filhas. Então, eu sei da importância das nossas mulheres, que é importante demais para todos nós, homens. Graças a Deus, cada vez mais as mulheres conquistam mais espaço nos concursos públicos, nas oportunidades que são dadas, e a mulher mostra sua inteligência e sua capacidade, né? As câmaras e prefeituras municipais, os governos estaduais e a Assembleia Legislativa, a Câmara Distrital e o Congresso Nacional melhorarão muito em qualidade e na efetividade de suas ações quando tivermos grandes bancadas femininas. Foi exatamente por isso que nós aprovamos aquele projeto 10, 12 e 15. Assim, este pronunciamento da presente proposta visa a celeridade na aprovação, ainda no mês de fevereiro, do projeto de lei 2016, ano do empoderamento da mulher na política e no esporte, por requerimento apresentado pela maioria absoluta da composição da Câmara e de líderes do bloco parlamentar ou de partidos que representem esse número, aprovado pela maioria absoluta dos deputados, conforme o artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O Brasil precisa dessa contribuição legislativa do Congresso Nacional, um fato histórico inédito no Brasil e no mundo. A ONU faz um convite aos homens para apoiarem a campanha e mostrarem que também defendem direitos iguais para ambos os sexos. Cerca de 640 mil de homens no mundo já se uniu a essa iniciativa. Segundo a ONU Mulheres, a maioria deles, 93 mil, está nos Estados Unidos. Entre os 5 primeiros países estão o Reino Unido, o Equador, o Brasil e o Canadá. Entre os brasileiros, temos 21 mil homens que aderiram a esta campanha, que é muito importante. Eu acho que tem que crescer mais ainda essa adesão, né, nobre senadora? Vamos realizar conjuntamente as 27 casas legislativas dos Estados e do Distrito Federal a abertura oficial nacional da programação 2016, ano comemorativo, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, estabelecido pela ONU, Organização Nacional das Nações Unidas. Era isso que eu tinha a dizer. Quero aqui colocar, senadora Ana Amélia, que vocês aqui nos orgulham muito
nós temos aqui, são 13 senadoras, não é isso? São 13 senadoras de luta, cada um com a sua peculiaridade, com o seu trabalho, e que para mim é muito prazeroso conviver com vossas excelências, né, pela qualidade do serviço prestado à nação, ao Congresso Nacional e aos estados que as nossas senadoras aqui representam. Muito obrigado a Vossa Excelência, quero agradecer a todos que nos ouviram e deixar claro que esse é o ano do empoderamento da mulher e que eu tive muito orgulho em ser o relator desse projeto, que espero ver o mais rápido possível aprovado lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado.